Então, vamos lá. A Gleice vai fazer a prece para a gente começar. Bem, gente, então, elevando nossos pensamentos ao alto, tranquilizando nossas emoções, nossos pensamentos, vamos nos conectar aos nossos irmãos espirituais que são responsáveis pelos nossos trabalhos e elevar nossa gratidão a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, a nossa Mãe Santíssima, Jesus, e a todos os nossos anjos da guarda, nossos companheiros, que todos nós juntos, caros irmãos, possamos ter essa responsabilidade de estudar o Espiritismo, mas, sobretudo, com todo o nosso amor, com toda a força dos nossos pensamentos, dos nossos corações, que nós possamos colocar em prática. Que a vossa luz, Senhor Deus, se derrame sobre nós, sobre nossos lares, de todos nós que nesse momento estamos conectados, todos nós encarnados e desencarnados, e também aos irmãos que posteriormente irão assistir às nossas aulas gravadas. Obrigado, Senhor, e que tudo que aqui nós aprendamos, nós possamos colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, nós vamos começar e de vez em quando eu volto aqui para ver se tem alguém para ser colocado no palco. Ok, então vamos lá. Bom, aula 27, a gente terminou na semana passada falando o exemplo da filosofia, né, filosofia clássica, entendendo que a gente está começou a mergulhar num trabalho de aprendizado sobre o nosso íntimo, né, a nossa mente, o nosso íntimo, a emoção, as questões que estão relacionadas ao nosso comportamento, né, a personalidade, todo esse processo, não de uma forma muito profunda, que isso levaria anos, mas de uma forma, pelo menos, que dê às pessoas uma capacitação para compreender-se melhor, para compreender o que se passa nos processos que a gente vive, quem está atuando, como que eu vou atuar, como que isso pode ser controlado ou pode ser trabalhado. Então, isso é muito importante. E a gente trabalhou, então, aqui trabalhou com alguns exemplos. O primeiro exemplo sobre a consciência, porque é disso que nós estamos falando aqui, nós entramos no processo da consciência. Depois vamos falar de outras coisas. Mas na consciência, eu coloquei um material um pouco mais vasto, porque é a coisa mais importante para se falar. Aquilo que as pessoas falam, consciência, mas todo mundo não se aprofunda, não estuda muito esse assunto, a não ser quem seja técnico nisso, quem seja os especialistas. E os especialistas normalmente são materialistas, no sentido que usam o material acadêmico, e nós aqui trabalhamos com o lado espiritual, através dos mentores de médiuns que trazem material espiritual. Eu tive a felicidade de estudar 7 anos numa escola de filosofia clássica que trabalha nesse lado da reencarnação, de Deus e do mundo espiritual num outro sentido, mas que tem material maravilhoso sobre também a questão do desenvolvimento do ser humano, a mente, a consciência, que tem muita proximidade com a própria doutrina espírita. Então, hoje, começamos na semana passada falando da consciência na visão da filosofia clássica. Depois nós vamos falar com a visão espírita, depois vamos falar com a visão de Jesus. Bom, na filosofia clássica, nós já lemos isso aqui, mas o que importa aqui na filosofia clássica é essa figura que eu comecei a falar na semana passada, e eu queria dar uma reforçada nela, porque ela é a base para compreender muita coisa, principalmente aqui a consciência. Quando você olha para essa figura, você imagina que cada círculo desse, cada circunferência dessa, é como se fosse um grande mundo. Então, você tem a circunferência do mundo físico. O que é o mundo físico? É tudo que existe aqui no nosso mundo material. Os animais, o ser humano, os vegetais, tudo que existe aqui no nosso mundo físico ou material está representado com o mundo físico. Você tem também o que ele chama de mundo da psique. É o mundo que extrapola o mundo físico e que vai mais para a área da mente, do pensamento, né, das emoções, coisas mais abstratas, se a gente pode falar assim. E depois você tem um outro mundo, que é chamado mundo espiritual, que é o terceiro aqui, né? O mundo espiritual. O mundo espiritual,
Aí, nós ficamos em algumas escolas, em outras não. Em outras para no mundo físico e algumas vão até psique e faz alguma confusão aqui, quando não entra na parte psicológica, mas o mundo espiritual é mais restrito à doutrina espírita, a essa escola de filosofia, às escolas orientais, e mesmo as escolas religiosas que não são reencarnacionistas, elas esbarram aqui num problema muito sério. Elas não têm muita informação e elas se perdem um pouco na questão da consciência, porque não tem outra vida, é uma vida só. Esse lado aqui que chama mundos puros, nós não vamos falar. É um outro nível de consciência muito acima do que a gente pode imaginar. Bom, pensa no ser humano que tenha o corpo físico e as energias, que ele tem a parte da psique, a sua parte mental, a sua parte psicológica, né, que está tudo aí, a consciência, tudo isso, tudo envolvido. Ele tem um espírito, ele tem uma alma, que vai para o mundo espiritual ainda com uma parte material, que é o perispírito. E depois ele tem o que se chama mundos puros, que aí é outra coisa que nós não vamos conversar aqui. O que interessa mais a nós aqui é essa parte, essa parte. A consciência, ela está onde? A consciência está no ponto de toque, no ponto que eles se entrelaçam, né? O negrinho aqui, que é o eu animal. O que é o eu animal? É quando o homem, como uma parte simplesmente instintiva, emocional, tá? Pouco racional, ele está aqui, em algum momento vai acontecer uma ligação dele com o mundo da psique, um mundo psicológico, onde ele começa a se preocupar com outras coisas além das suas questões só físicas. Esse chamado eu animal é o primeiro despertar da consciência. Por quê? Por que a consciência desperta? Porque enquanto não existe essa interseção, você está no mundo físico aqui, você é um ateísta, você pode ter religião, mas você não se preocupa com nada, você só está preocupado com as coisas materiais, você está numa bolha, que é a bolha das coisas materiais, a bolha do mundo físico, totalmente gastando a sua energia toda que você tem com as coisas mundanas, no sentido de coisas do mundo. É uma maioria enorme aqui na Terra que está aqui. Mesmo que fale, eu tenho uma religião, mas se a religião não trabalha o processo de desenvolvimento mínimo aqui, ou fala do mundo espiritual de uma forma que faça com que a pessoa busque a sua transformação, que fica só na forma, ele está fechado nessa bolha. Ele acha, às vezes, que ele é um religioso, que tá... Não, ele não chegou nem aqui, ele está fechado na bolha. Isso é muito comum, porque a maioria das religiões são muito dogmáticas, a maioria das religiões preza muito pela forma, né? Pelos paramentos, pelas figuras de linguagem, pelo que está escrito, se não está escrito não vale. Então, isso é o mundo material, o mundo da forma, o mundo dos livros, né? Não tem um envolvimento com a essência. O começo do envolvimento com a essência é quando esse eu, que ainda é muito material, ele começa a pensar, ele começa a raciocinar, ele começa a querer algo maior, ele pensa que existe uma outra coisa, a tua mente, o que nós estamos fazendo aqui, existe uma mente, existe uma consciência. Quando ele faz isso, ele toca nesse lado, o mundo da psique, ele toca. Quando ele toca isso, não é tocar só porque sabe que existe, é tocar mesmo. A vivência dele, a vida dele, as relações dele começam a se envolver com essa questão do mundo da psique. Quando ele faz isso, ele cria um confronto, um conflito. Isso aqui é o conflito, tá? Essa parte aqui, que os dois se juntam, ou se justapõem, ou se... Interseção, aqui é mais uma interseção, é o mundo do conflito. E a consciência ocorre sempre em nossa vida quando existe conflito e confronto. Senão você está no conforto. Pensa assim, você está no conforto do mundo físico, está tudo certo, não tem problemas, você não quer saber de mais nada. Você está no conforto. É claro que esse conforto ele tem um limite de tempo, porque a própria espiritualidade, as próprias leis divinas, vai exigir que você tenha o conflito, de um jeito ou de outro. Nem que seja pela dor. Algum jeito vai acontecer para todos, sem exceção. Né? Para todos, sem exceção. Eu li um livro desses dias que falou assim, a maioria das pessoas que desencarnam, elas passam por um processo de umbral, de sofrimento, e quando isso acontece, as pessoas não deveriam reclamar, que isso já é um estágio melhor do que aqueles que vão para o plano espiritual numa situação tão trevosa, tão animalizada, que eles não sofrem.
Eles não têm o benefício do sofrimento para despertar a consciência. Lá eles continuam fazendo a mesma coisa que faziam aqui entre eles. São verdadeiras sociedades, vamos dizer assim, arranjos de seres cruéis, de seres animalescos. Então, eles não têm o sofrimento no sentido de despertamento de consciência. Um dia isso vai acontecer. Né? Quantas pessoas de vocês aí já não leram livros de espíritos, de mães ou espíritos que protegem seres que vão resgatar no mundo espiritual, seres que não tinham esse processo de consciência, mas sentiam que eles estavam começando a despertar um pouquinho ali por alguma razão e vão lá para ajudar, para trazer ele para esse nível de conflito e de confronto, para ele sentir, não, tem mais coisa, não é só isso. Porque enquanto ele achar que é só isso aqui, sem essa interseção, ele não muda. Ele não muda. Então é preciso haver um despertamento. Normalmente o despertamento é através do amor, que traz aí o aprendizado da dor. É a dor do dente que eu sempre falo. Se não doer, o dente cai e você nem sabe. Né? Muito bem. Esse estágio aqui é o estágio da maioria dos seres do nosso planeta. Da maioria dos seres do nosso planeta. Nós estamos falando de 30 ou 35 ou 40 bilhões de encarnados e desencarnados. A grande maioria está nesse processo. Mas uma boa parte está aqui e não quer saber de mais nada. É mais complicado. Mas uma boa parte já está com uma visão de conflito entre o mundo material, as paixões, as necessidades cegas, a maldade, um egoísmo muito exacerbado, uma vaidade muito exacerbada, a pessoa que tem isso em dose muito forte, eles estão aqui, eles não despertaram. Mas quando ele começa a vislumbrar uma necessidade de algo um pouco melhor, ele entra nessa fase de conflito, confronto. Ele vai despertar as coisas do mundo da psique, que são o quê? Visualizar as emoções que ele sente, por que sente, ele vai visualizar um mínimo de sentimento, bem pouco, mas um mínimo de sentimento, né, que é diferente. Ele vai visualizar um processo de racionalidade, de querer compreender um pouco mais as coisas. Isso num nível muito pequeno, mas já entrou aqui. Depois que ele entra aqui, ele começa a viver isso aqui, ele descobre que esse é um estágio, mas tem um maior do que esse. Olha que incrível. Ele começa a descobrir que a vida do mundo físico e da psique não é suficiente. Tem uma outra coisa muito além, que é o mundo espiritual. E como é que ele consegue ver isso? Quando ele começa a perceber que só a racionalidade não é suficiente. Porque as suas paixões, suas emoções ainda o instigam, seus instintos os instigam muito para ele ficar para cá, não para lá. Fica puxando, puxando, puxando. Aí um dia ele descobre que existe um mundo espiritual, que existe uma religiosidade, que existe um Deus, que existe os livros espiritualistas, que existe o evangelho, que existe mil coisas aí, falando, desde que o mundo é mundo, que existe algo muito maior, que o ser humano é muito pequeno comparado com essa coisa muito maior que é o espírito, o mundo espiritual. O que vai acontecer? Concordo que saindo daqui para cá, com esse confronto, ele já criou algumas bases para ele. Algumas bases de compreensão da sua mente, dos seus desejos, das suas paixões. Ele não mudou nada, mas ele está começando a compreender. Mas quando ele começa a lançar o olho para cá, as bases são outras. Ele já não se satisfaz mais com só as coisas do mundo. Ele quer algo maior. Ele está despertando para um algo diferente. Aqui nós estamos falando daqueles seres que têm uma religião, mas não é uma religião só formal, não é só a forma, não é só a religião de fachada, não é só a religião em que você se esconde dentro dela. Não. É uma religião que te instiga a ser melhor, que fala do que nós estamos falando aqui, da consciência, da reforma íntima, das emoções, o que faz com isso. Todo esse processo é um trabalho de levar o ser a vislumbrar esse outro mundo, o mundo espiritual. Então, esse pequeno resumo que eu estou fazendo aqui, do que nós falamos na aula passada, foi para a gente engrenar no que é que faz a gente mudar de passo em passo. De novo, a consciência. A consciência é o animal, com a psique. O confronto, a consciência. O confronto do mundo material e da própria psique com o mundo espiritual. É o confronto?
é a consciência. Um dia a nossa consciência se elevará tanto do nível de virtudes que nós vamos confrontar de novo tudo isso com um mundo que tem uma visão, tem uma percepção, tem uma maneira de viver completamente diferente, que é o mundo espiritual, o mundo dos puros. A Grace quer fazer um comentário aqui. Quer que tire aqui? Não deixei. Então, gente, analisando isso, eu estou aqui pensando, né, acompanhando a aula, e dá, assim, um certo conforto da gente pensar que, graças a Deus, nós estamos caminhando com boa vontade para sair dessa situação, desse mundo só físico, de apego só à materialidade, né? E já estamos. O Espiritismo, nós temos que ser muito gratos, né, pelo Espiritismo em nossa vida, que abriu leques, trouxe luz para nossas mentes, né, mostrando esse lado, o lado espiritual, e valorizando o que é realmente caro, o que realmente é importante, né, que nós temos aqui nessa experiência que nós temos, né? Vivemos no mundo físico, precisamos viver as coisas do mundo, as coisas materiais, né? Mas, graças a Deus, nós já não estamos tão apegados, tão arraigados nas coisas físicas, né? Que a ponto pelos prazeres do mundo físico, a gente observa muitas pessoas e, quiçá, nós já tenhamos passado por isso, de passar por cima de tudo, de todos, pelos prazeres físicos, né? Hoje em dia, graças a Deus, acredito que todos nós, né, já não estamos mais nessa condição. Já estamos galgando um caminho, né, de espiritualidade em busca. A gente, às vezes, desliza, cai, mas levanta de novo e vai. E existe dentro de nós essa vontade sincera de nós sermos melhores, de nós não passarmos pelo mundo sem empatia, de olharmos para o nosso próximo. Você vê, eu falei aqui da minha situação da minha filha, imediatamente o Maurício falou, vamos anotar o nomezinho dela, e tenho certeza que vai ser mais uma vibração positiva do amigo que vai enviar para a minha filha, né? Então, isso é importante. Aí nós temos a oportunidade de observar que nós já não somos tão egoístas, que importa, sim, o nosso irmão, o nosso próximo importa, sim. Nós já não passamos mais pela dor alheia indiferente, né? Então, devemos ser muito gratos a Deus e continuar firme nesse propósito, de continuar nesse mundo da psique, tomando consciência em busca para cada dia mais a gente evoluir. Eu queria... É sempre bom, assim, às vezes a gente faz isso, estuda muito isso, onde estudei muito, e é muito claro, mas eu preciso deixar mais claro para não haver nenhuma confusão aqui. Quando a gente mostra esses mundos que a gente está caminhando, não significa que quando eu estou aqui, que isso aqui não existe, não é assim. Nós estamos neles, trabalhando para vir para cá, depois de um tempo trabalhando para virar um humano, porque aqui é um sobrevivente quase humano, eu sempre falo isso, sobrevivente quase humano, né? E aqui um eu humano. Eu sempre digo assim, nós temos vídeos que são separados em 2 blocos, o de mundo primitivo e mundo de expiação e provas, que são os sobreviventes quase humanos, são vários vídeos. Depois nós fizemos vários vídeos que são de mundo de regeneração para cima, é o eu humano, seres humanos. Quando você vai se transformando no eu humano, não quer dizer que você perdeu o eu animal. Nossa, escorregadelas. Sim, porque, concorda, você não pode perder os seus instintos, suas emoções, isso não pode desaparecer, é diferente, aquilo está dentro, aquilo é construção, não é uma coisa ruim. O ruim é você não usar aquilo de uma forma correta. Esse é o ponto. Se você pensar no instinto, que é o mais antigo senhor dentro de nós, que é o que nos domina muito, ele faz coisas no nosso corpo que a gente fica impressionado, é uma coisa maravilhosa, é incrível. Vou dar um exemplo. Há um bom tempo atrás, hoje isso já mudou, mas eu diria assim, uns 10, 15 anos atrás, eu vi um concurso mundial onde os grandes do mundo, que só entravam no concurso, os que eram os melhores, que conseguiam fazer robôs, que conseguiam fazer algumas coisas parecidas com humanos. E tinha coisas que eles não conseguiam muito bem.
que era subir uma escada, olha só, e andar sobre locais que tinha muito aparatos, empecilhos, uma lenha, um tijolo, eles tinham muita dificuldade. E para abrir uma porta era muito difícil, então eram pouquíssimos desses grandes que conseguiam fazer algo que era mais ou menos razoável. Olha o nível da coisa. Hoje já está diferente, já está muito mais avançado. Mas se você olhar isso e olhar um ser humano, gente, a gente caminha, só caminha. É um pé na frente e outro atrás. Eu já falei que caminhar é um ato de equilíbrio. Quando você movimenta um pé para frente, seu corpo desequilibra. Aí, imediatamente, ele se desequilibra para o outro. Mas isso é tão inconsciente, é tão instintivo, que você não tem essa percepção. Você não tem essa percepção. O movimento do joelho, o movimento da perna, o movimento do corpo, tudo um processo que, se você tiver um problema mental, você não anda. Pensa nas pessoas que têm problema de paralisia na mente, em algum ponto que afeta a perna, acabou. É uma coisa incrível você pensar a conquista dos instintos em toda a parte dos irracionais a chegar em nós, o quanto isso é maravilhoso. Toda a parte instintiva que você tem no seu corpo humano, de milhões, bilhões, trilhões de neurônios, de células, de um monte de coisa, que tem que funcionar tudo de uma perfeição. Uma coisa maravilhosa. Uma célula, se você tiver a oportunidade de ver um filme, depois eu posso mandar para vocês, o que tem dentro de uma célula é... eu mandei o filme, quem viu, lembra da célula que ele fala lá. É uma coisa absurda. Isso são conquistas que não se perde por bons milhões de anos. Por bons milhões de anos. Isso está aqui. Nós vamos migrar para cá, isso não perde. As emoções, os prazeres, você não perde, mas você aprende a entender onde está o verdadeiro prazer. Onde está a boa emoção. Quando você começa a conquistar isso aqui, você percebe que isso é muito melhor do que isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é que você fala, vamos eliminar os maus pensamentos, vamos eliminar... Não, você vai conquistando aqui e vai trabalhando aqui. Você adquire uma virtude, um vício vai desaparecer, ou mais vícios vão desaparecer. É um trabalho, todos juntos. A Grace quer falar. Então, gente, mais uma vez, traduzindo para a linguagem bem simples, como ela falou, isso não quer dizer que nós já saímos, e essas nossas caídas, esses nossos tropeços, ele falou assim, isso tudo funciona como mola propulsora. Mola propulsora. A semana passada eu tive a oportunidade de vivenciar 2 situações que me incomodaram profundamente, que eu agi meio nessa situação desse mundo físico, né? De entrar na onda, todo mundo estava falando, quando eu vi, eu estava comentando. Depois eu caí assim em si e falei, gente, o que é isso? Nada tão grave, mas assim, mas já foi alguma coisa que me tocou. Eu falei, poxa, não, porque está todo mundo falando, por que eu vou ter que falar? Não. Aí, imediatamente, no dia seguinte, de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com as pessoas num outro tom, num tom mais de acordo com a minha consciência espírita. Então, falei, abençoado seja. Então isso, né? Nós somos humanos, estamos nesse mundo físico, mas já temos esse start. Quando a gente dá aquela escorregadela, graças a Deus, em coisas mais graves, graças a Deus, a gente já não comete um crime, um ato mais delituoso, mas às vezes pequenas coisinhas já incomodam a nossa consciência. E aconteceu uma vez, e uma outra coisa, foi a questão de mais pensamento, de você pensar alguma coisa de uma pessoa e depois você fala, poxa, por que você está pensando isso? Então aí a gente percebe o quanto, meus queridos irmãos, meus amigos, meus companheiros aqui de curso, o quanto faz bem para nós. Nós estamos aqui, esses momentos são assim importantíssimos, porque a gente trabalha isso dentro de nós, na hora certinha vem aquele chamado, fala, poxa, mas por que você está? Você está aí no mundo físico, você ainda tem esses deslizes, mas por que você pode já dar um passinho, você pode ser melhor. E a gente consegue.
é um alívio, como o Ana falou, colocou muito bem aqui, é tão gratificante quando você comete algum pensamento, alguma coisa, e você volta atrás e fala, que bom que eu tive essa consciência, eu tive esse start, né? Aí é bom você, às vezes, dar essa escorregada para você se perceber e falar, não é isso que eu quero. Eu posso ser melhor e a gente vai, né? Então, que essas experiências sirvam para nós, né? Como sempre, como molas propulsora, não para ficar aí nesse mundo conturbado, mas sim para a gente se esforçar e induzir, levar outras pessoas também a serem melhores. Se a gente olhar a figura, ela é bastante sugestiva de como a coisa acontece. O primeiro nível que você tem que subir é do mundo físico para um mundo de compreensão que tem uma mente, que tem algo, né, que tem uma consciência que tem que despertar. E aí você vai. Mas você concorda que os dois estão ligados ainda. O mundo físico e o mundo da psique está totalmente unido ao outro. Depois de muito aprender, você descobre que tem um mundo espiritual. Começa a acontecer uma coisa interessante aí. Porque o mundo da psique, que é o segundo, apesar dele ainda estar ligado ao mundo físico, que sempre vai estar, quando você começa a alcançar aqui, você concorda que esse está ligado a esse, muito menos a esse. Tem um salto. O valor desse mundo é muito maior que o desse mundo. As coisas espirituais são maiores que as coisas físicas. Claro que você vai reencarnar, mas a sua valoração do mundo espiritual, e todos os grandes espíritos que passaram aqui sempre falaram isso, né? Jesus falou isso à torta e à direito. Outros espíritos falaram disso. Essa é uma descoberta de um humano. Um sobrevivente quase humano não descobre isso. Ele chega até aqui. Às vezes nem chega, fica só aqui. A maioria fica aqui. Mas quando ele chega aqui e descobre isso, ele percebe que ele começa a conquistar uma virtude. Começa a conquistar, como ele estivesse entrando num universo e os primeiros estágios do amor, ele começa a entender um pouquinho. Ele percebe que nada se compara a isso. E ele vai subir. Um dia, esse ser que é humano vai se tornar um eu divino, um espírito puro. Quando isso acontecer, isso aqui ficou para trás, não tem mais. Não tem corpo físico. Tudo que estava aqui desaparece. É outra história. Ele vai ter visões do mundo espiritual anterior, com certeza. Ele pode até vir aqui para esse mundo aqui para reencarnar. A gente sabe de Jesus, sabe de Buda, sabe de muitos. Mas esse mundo é um mundo que esse material desaparece. Não tem mais influência nenhuma na vida desse ser. Isso que eu estou falando dessa forma está lá nos vídeos que eu falo da circunferência, da evolução, que eu passei para vocês. Bom, antes de eu passar para frente, vocês veem que a gente gastou um bom tempo aqui, porque isso aqui é muito importante entender para nível de consciência. Aqui ele fala do ego. Se a gente pensar no ego e no self, você começa a entrar no self por aqui, ó, pelo mundo espiritual, pelo eu humano. E aí você vai embora. Até aqui é só ego, é o ego no sentido que a consciência só consegue iluminar aquilo que você realmente quer, o seu desejo, né? A sua identificação. Então ele ilumina as coisas do eu animal. Quando você começa a abrir espaço mental e abrir espaço para a consciência iluminar mais alguma coisa, que você se torna uma pessoa com mais informação, com mais conhecimento, ela vai abrindo. Você chega aqui, ela abre coisas maravilhosas. Aqui você vai ter as virtudes, vai ter a visão do amor, todo esse processo. E quando você chega aqui, já incorporou. Vamos para frente um pouquinho? Então vamos lá. Aqui a gente começa a aula 27. Vocês viram que a gente teve que voltar e reforçar algumas coisas, eu acho que é importante. E aí tem as características, que eu não vou falar, que eu já falei. Depois vocês podem ler, eu vou está na aula, né? Características do eu animal e do eu humano. Então, aqui são características, tá? Vai falar o que é um eu humano e o que é um animal. A Grace falou que acha que vale a pena ler. Sim, só que tá. Vai ser importante para você dar tá bom. Característica do eu animal e do eu humano. O eu animal está ligado aos instintos e automatizações. Então, aquilo que nós falamos na aula passada. Este eu animal
aquele que os animais possuem, né, e que nós também, é mecânico e trabalha por programação, instinto, hábito, repetição, automações. Obedece a uma lógica linear e binária. As coisas para ele são boas ou más, preto ou branco. É só. Ou é ou não é? Vocês percebem que isso tem muito em nós também? É muito forte em nós. Portanto, ele está muito pouco matizado. Matizado no sentido de ter mais coisas envolvidas. É egoísta e egocêntrico. Atua unicamente por medo do castigo ou por desejo de recompensa. O que isso chama a atenção da gente? Que dá até tristeza de pensar nisso. Que, infelizmente, até nos livros espíritas ainda tem espíritos que eram do catolicismo, que são espíritos evoluídos, mas com uma cultura em que fala de punir, vai ser castigado. Essa visão não é uma visão de mundo de regeneração, não é mesmo, é uma visão de mundo de expiação e provas. E as igrejas, as religiões que são mais dogmáticas, é pior ainda, porque é céu e inferno, vai morrer, vai ficar no pecado, né? Essas coisas, no inferno e tal. Então, isso é visão de quê? Eu animal. É visão de eu animal que está em nós, e às vezes é tão forte que é só isso que você consegue perceber. O eu humano, pelo contrário, pede outras coisas. O que ele pede? Inteligência. Não é mais automações, não, ele pede inteligência, decisão, adaptabilidade, criatividade. Quanta coisa diferente que muda na vida da pessoa. Está ligado ao mental, né? Mental, ó, psique e o mundo espiritual. Não faz simplesmente o que lhe dá prazer, mas o que é preciso fazer. Pode viver a lei sem ser obrigado. Viver a lei sem ser obrigado. Quem assiste o The Chosen tem um exemplo disso maravilhoso. Que os soldados romanos encontram o Jesus e seu discípulo na estrada e fala assim, pela lei romana, vocês deixam toda a bagagem de vocês, pegam o capacete, pegam a nossa bagagem e vocês têm que carregar para a gente durante um percurso, uma milha, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Aí eles colocam capacete, faz deboche, começa a fazer deboche com eles, e eles fazem. Jesus, não, vamos fazer com dignidade, não vamos fazer. E foram. Mas todos eles virando a cara e os romanos fazendo gozação. Chega uma hora que o romano fala, ó, chefe, agora venceu, nós não podemos infringir a lei, daqui a pouco nós vamos chegar lá perto do nosso acampamento, e eles vão perguntar, se eles falar que eles andaram mais, aí nós vamos ter problema. Aí o chefe chega e fala, agora vocês podem devolver tudo para a gente. E Jesus continua andando, não parou. Ele falou, é para parar. Ele olha, você não... Agora vocês podem devolver, porque pela lei romana, vocês só podem carregar 1 milha, alguma coisa assim. Aí Jesus olha para ele e fala, não, a gente vai carregar por livre e espontânea vontade. Você pode dizer, não estamos sendo obrigados a carregar, vamos carregar para ajudar vocês. Fique tranquilo. O que aconteceu ali? Claramente, na hora, quando Jesus fez isso. É isso aqui. Viver a lei sem ser obrigado. Porque, lembra que Jesus fala, se alguém te obrigar a andar 1000 passos, dê 2000. Por quê? Quem te obriga a fazer alguma coisa, se você faz além, por livre e espontânea vontade, é como se você desse um banho de água fria naquela pessoa e desmonta. Os romanos ficaram tudo bobados, desmontados. A outra face. A outra face. Os romanos ficaram assim, sem entender como pode fazer isso. Nós estávamos brigando. Você dá uma instrução espiritual chocante no ser, e muitas das vezes, se o ser entender aquilo, ele modifica muita coisa na vida dele só por isso. Por isso que Jesus fala, não é simplesmente por você, é porque quando você faz isso da outra face, o outro recebe um choque que ele pode despertar naquele instante, ou não, mas pode despertar. A Grace quer falar. Lembrando Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Tá aí, ó. Quando fala está ligado ao mental, não faz simplesmente o que lhe dá prazer, o eu humano, né? Mas o que é preciso fazer. Aí lembra bem aquela frase de Paulo, quando ele fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente pode fazer, tem coisas que nos dão prazer, mas a gente avalia. Será que isso é realmente correto? E quando a gente consegue vencer,
a nós mesmos, não ir na onda só dos nossos instintos, dos nossos prazeres mundanos, a gente sente aquele bem-estar, né? De ter esse auto-superado, né? Então, cabe muito é muito bom lembrar que tudo é lícito, você pode fazer o que quiser, mas nem tudo convém, né? Nem tudo convém que a gente faça. Né? Isso aí já é o despertar de consciência, né? E ele fala assim, né, que o eu humano, ele pode fazer coisas para ajudar a comunidade. Solidário, ser solidário. Por dever, porque ele faz por dever. Pelo simples fato de ser uma decisão inteligente e não por coação ou interesse. Porque o eu animal até pode fazer alguma coisa, mas por interesse. Há uma luta enorme dentro de nós. Aí, ó, eu animal e eu humano, olha o que ele está falando aqui. Há uma luta enorme dentro de nós, entre o eu animal e o eu humano. Aí ele cita um exemplo de um livro, que é o Bhagavad Gita, que eu não sei se vocês conhecem, mas o livro todo fala de um combate, de uma luta de guerreiros, e o nome de um guerreiro é Arjuna, né? E esse Arjuna ele é um guerreiro que ele está sendo trabalhado por Krishna. Mas não é uma luta de uma guerra, que parece todo o livro que é uma guerra, mas a guerra é do próprio Arjuna, ele com ele mesmo. É o eu animal e o eu humano que está em luta. Só um exemplo que ele está dando aqui. Ó, quem quiser parar e perguntar, eu vou seguindo, tá? De novo, característica do eu animal e do eu humano. Esse esquema mostra que o homem não é, pois, 100% humano. Então, nós não somos 100% humanos. Existe neles aspecto. Lembra que eu falei? Tem um pouco de um pouco de outro. Sub-humanos. Então, sobrevivente, quase humano, sub-humano e humano, né? Isto é bem conhecido pelos ideólogos modernos e pelos sistemas políticos de massa. Olha só a manipulação, por que funciona. A exploração do sub-humano faz-se cotidianamente, pois este último não nota, já que o conforto, o sentimento de segurança, o voltar-se para si mesmo, satisfazem-no inteiramente. A sociedade moderna limita o acesso da consciência ao nível animal sub-humano. Então, o que ele está dizendo aqui para nós, isso é estudo da filosofia, que todo o processo de visão de mundo, vocês vão lembrar que nós falamos de visão de mundo aqui, e nós explicamos como que é. Ela é feita para limitar o acesso só ao eu animal. Por quê? Se ele tiver só o acesso ao eu animal, ele vai ser manipulável de uma forma tão fácil e ele nem vai perceber, porque ele não tem capacidade de discernimento, olha de novo, e senso crítico para perceber que ele está sendo manipulado, e muitas das vezes ele acha que está certo e que está fazendo tudo certo. Isso é muito perigoso, e isso acontece no mundo em todos os lugares. O que acontece? Ele não ganha, ele perde a consciência, ou não utiliza a consciência. Na verdade, é que ele não perde. Ele deixa de ganhar outro nível de consciência, que é o eu humano. Ele fica só ali, no eu animal e na psique. É o não abrir os potenciais humanos. E quantas pessoas se revoltam? Muito poucas, a maioria fica inconscientemente ali, várias encarnações, e às vezes o mundo está mudando de expiação e prova para regeneração, e a quantidade de pessoas que está aqui e acha que está certo, só vai perceber isso no mundo espiritual quando falar, não está. Você vai para o outro mundo que você não alcançou aqui. Olha que coisa. Muito bem, vamos um pouquinho mais. E como é que você conquista isso? Tem que falar, né? Como é que você conquista esse desenvolvimento consciencial? É preciso integrar a psique, que não deve ficar saltitando à esquerda ou à direita, deve ficar pulando para lá e para cá. Mas deve estar alinhada no mesmo eixo, ou seja, a conquista do eu humano, de plena consciência, que faz da psique não um elemento perturbador, mas um verdadeiro e eficaz laço entre o mundo espiritual e o mundo de ação material. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, o que ele está falando é que você tem que fazer com que esse eu humano aqui não deixe que esse mundo da psique, das emoções, das paixões, dos prazeres, fique te puxando para lá e para cá. Não é para ficar pulando para lá e para cá, senão você não vai nunca. É para você ter força, perseverança, para você entender que a ida para esse mundo aqui vai te trazer muito melhor vida, desenvolvimento, alegrias, felicidades,
do que você ficar pulando para cá, fazendo o rendimento, se rendendo às coisas, os prazeres mundanos. É isso que ele está falando para nós, como conquistar a consciência. É com perseverança, né? Tal como mostra o esquema, a psique é a clave, machado, de duplo fio, arma que o homem dispõe para se aventurar no labirinto da vida. É ela que permite abrir caminho e encontrar o laço entre o céu e a terra. Eu passei um vídeo para vocês aqui que mostra essa luta do eu animal com o eu humano. É uma mitologia grega muito interessante, está nesse vídeo, e se vocês verem a mitologia grega, vocês vão entender, né, que existe uma ferramenta que é uma clave, que é isso aqui, ó. É uma clave, e ela corta desses dois lados, e quando você pega essa clave e desenha dentro do mundo da psique, você vai perceber que faz exatamente isso aqui, ó. Olha que interessante. Isso é uma coincidência, né? Não é coincidência. Isso aqui é um processo filosófico em cima de uma mitologia. Então, você tem que usar a clave. Aí vocês vão entender o que isso tem a ver. Tem que ver esse vídeo aqui. Mais para o final do vídeo. Você vai ver o vídeo todo, mas mais do meio para lá, você vai ver a história de Teseu e o Minotauro. Quem não já viu o filme de Minotauro na vida? Todo mundo já. Às vezes a gente vê e não entende muito bem. Aqui vocês vão entender o que significa o labirinto, o que significa o Minotauro, o que significa a luta de Teseu com o Minotauro. É muito interessante, que tem a ver com isso que nós estamos falando aqui. Sugiro que vocês vejam, né? Muito bem. Aqui foi uma informação importante sobre a questão do desenvolvimento da consciência pela filosofia, que é uma filosofia, não é filosofia acadêmica, gente, é uma filosofia clássica, espiritualista, é uma escola chamada universal, porque ela está no mundo inteiro, é uma escola que está em vários, a sede dela fica na Espanha, e aqui no Brasil, em Taubaté, tem uma escola, eu sei que no Brasil tem várias, e você estuda sobre reencarnação, você estuda sobre o mundo espiritual, você estuda sobre tudo isso, que eu falei, tem muito a ver com a doutrina espírita. Aqui nós estamos entrando no item 3. O item 3, nós vamos falar de consciência, é mais extenso, que é a doutrina espírita. Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa sobre aquilo que nós falamos antes de entrar aqui? Fique à vontade. Tem um que está difícil, pelo menos. Olha, fácil nunca é. Esse item 3, nós entramos nele, vocês vão ver que não tem nada muito fácil. Precisa um esforço, né, para a gente aprender. E eu estou aprendendo sempre. Cada vez que eu leio, eu aprendo um pouco mais. Mas, assim, eu diria que não é complicado de compreender como o processo acontece. Mas a gente tem que ver o vídeo de novo, tem que dar uma olhada no material, para ir absorvendo isso daí. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Para a gente ir em frente? Pela doutrina espírita agora. Aqui nós vamos falar um pouco de Joana e mais alguma coisa. Então, ele fala assim, que você tem a pessoa, né? Porque aí começa a falar de alguns compartimentos da mente, né? Fala da pessoa, vai falar da consciência, vai falar do comportamento, a personalidade, a identificação, a individualidade, tá? E tudo muito resumido, porque tudo isso que ele vai falar de personalidade e identificação, a consciência, é uma coisa que a gente vai estudar com mais profundidade aqui no decorrer, tá? Esse aqui é simples, ele vai falar da pessoa porque isso é uma discussão psicológica, filosófica, que sempre existiu, o que é a pessoa, né? Existem os acadêmicos, né, que falam sobre a pessoa, e eles citam aqui que é Boécio, poeta e filósofo da decadência romana, no século V e VI, definiu a pessoa como constituída por uma substância individual de natureza racional. Essa é uma definição dele, tá? E durante os séculos, a filosofia buscou demonstrar que a pessoa é distinta do indivíduo e do ser psicofísico, que são coisas, são como se fossem compartimentos diferentes, tá? O que deu margem a considerações demoradas por pensadores e escolas variadas. Vamos ficar só nisso por enquanto. São Tomás de Aquino, que é considerado um grande filósofo da Igreja Católica, assim como tem outro que até é considerado maior do que ele, é um santo também, esqueci. Preferiu seguir o conceito de Boécio, que teve muita influência significativa na Idade Média, enquanto Immanuel Kant, que é mais recente, se apoiou em conteúdos mais profundos, quando da análise da pessoa em si mesma. Immanuel Kant é muito interessante, gente. Ele tem uma profundidade maior de verificar, principalmente a questão da moral,
Do ponto de vista psicológico, a pessoa é um ser que se expressa em múltiplas dimensões, desde os seus conteúdos humanista, comportamentalista, existencial, a novos potenciais que estruturam o ser pleno. Então, quando você olha no aspecto psicológico, pronto, porque já olha a mente, já vê que tem mais coisas envolvidas, não é só uma coisa específica. Mas nós vamos entrar mais para o lado da espiritualidade. A psicologia ocidental, diferindo da oriental, manteve o conceito de pessoa nos limites do berço-túmulo, ou seja, a psicologia acadêmica existente no Ocidente, que é acadêmica, ela trabalha com o ser humano no aspecto psicológico muito do nascer e morrer, é esse trecho. E a maioria dos problemas que ela encontra no processo psicológico, ela busca muito no traumas infantis, trauma de criança, até o trauma uterino, algumas vezes, e algumas coisas relacionadas ao Carl Gustav Jung, que fala do inconsciente coletivo, mas fica por aí, tá? Fica por aí. Ou seja, é muito tratado, a vida não vai falar de reencarnação, apesar que tem ainda algumas questões da parapsicologia que fala de voltar, né? Como fala? Como é que chama? Voltar à vida passada? Como é que é o negócio? Regressão. E dentro da psicologia, que muitos adeptos são psicólogos espíritas, mas que não pode fugir muito da academia, mas sai um pouco, a psicologia transpessoal, que agora estão falando a quarta força, né? Então, assim, algumas mudanças que vão ocorrendo ao largo da academia, tá? Então, assim, o berço-túmulo como a ciência fala, a vida é movimento. E onde está o movimento? A ciência fala, do nascer ao morrer. É aí que está o movimento. Então, tudo que é acadêmico trabalha muito com essa questão. Mas a psicologia avança um pouco mais, muitas das vezes em algumas áreas um pouco fora da academia, né? Enquanto a outra sustenta a ideia de uma realidade transcendente, que é a oriental, embora a sua imanência na expressão da forma e relatividade corporal. Os estudos transpessoais, incorporando as teses orientais, aí já está falando de um outro esquema, está falando da psicologia de um outro nível, considera a pessoa um ser integral, cujas dimensões podem expressar-se em várias manifestações, quais a consciência, o comportamento, a personalidade, a identificação e a individualidade, um ser complexo de expressão trinária. Começa a avançar, já começa a dividir a mente em cinco partes. Vocês lembram que eu mostrei lá no esoterismo? Eu não vou voltar aqui porque eu não busquei todo o material. Mas você lembra que eu falei do esoterismo, divide a mente em 5 partes? Comportamento, personalidade, identificação individual e consciência. Aqui está falando dos estudos transpessoais, mesmo aqui do Ocidente. Já faz essa divisão. Não apenas o corpo, o ser psicofísico, porém, a matéria, o efeito, o perispírito, pronto, agora já entrou na doutrina, porque isso aqui é o aspecto da doutrina. O modelo organização biológico, o MOB, o perispírito. E o espírito, a individualidade eterna. Pronto, estamos entrando na doutrina. Não pretendemos inovar modelos, antes resumir recorrentes e apresentar uma síntese. A visão transpessoal espírita, porque completa, elucida os inúmeros fenômenos paranormais de natureza anímica e mediúnica, que caracteriza a existência humana, concedendo-lhe dinâmica imortalista e conteúdo de significado e causalidade. Pronto. Essa tela, gente, não se preocupar muito com as palavras, não, só quer dizer uma coisa, olha, existe a psicologia ocidental totalmente acadêmica, científica, tem uma visão berço-túmulo. Existe algumas que saem à margem da acadêmica, que pegam pessoas mais espiritualistas, os próprios psicólogos espíritas, que entram num processo maior, pega a Joana de Anjos, vai pegando assim, e você vai entrando numa larga maior. E a doutrina espírita, da Joana, ela trabalha muito com um pouco do Jung, porque apesar do Carl Gustav Jung ser um místico, um grande místico, né, ter processo mediúnico enorme nos livros dele, você encontra alguns livros que não são muito divulgados, mas ele é um cientista também, então ele ficou meio tolhido, ou se tolheu, ou tolheram ele, não sei o que é, mas trabalha com ele porque ele ainda entra num aspecto mais abrangente, que é o aspecto do inconsciente coletivo.
né, do inconsciente coletivo. Então, dá uma margem a fazer um pouco de usar material dele, usar material da Joana em algumas situações. Muito bem, vamos lá. Então, a pessoa observada do ponto de vista imortal é pré-existente ao corpo. E a sua origem perde-se nos milênios passados. Então, quando está falando da pessoa, o ser ali, né, não é o ser a essência, mas a pessoa, ela pré-existe, ela vem de algum lugar para a vida, para o berço. E ela vai para algum lugar, a pessoa não desaparece. Perde-se nos milênios passados no processo evolutivo, desenvolvendo-se fiel a uma fatalidade que se manifesta em cada experiência corporal. Aí vem reencarnação. Como a aquisição de novos implementos, faculdades e funções que tangenciam o crescimento e a felicidade. Aqui estamos falando de que a gente já sabe. A pessoa sintetiza, quando corporificada, as dimensões várias que lhe cumpre preservar e aprimorar, facultando o desabrochar de recursos que lhe fazem embrionários, a consciência, está lá na consciência, né? E são essenciais ao seu existir. Vamos lá. Então, vai começar a falar aqui de uma forma bem resumida desses 5 pontos. Isso aqui é só um brief dos 5 pontos, que depois eles vão entrar em detalhes durante o processo de estudo, a consciência principalmente. O Carl Gustav Jung definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. É aquilo. Se você olhar, é como se o ego fosse um porteiro, ou um porteiro que fala, olha, aqui, nessa vida da pessoa, eu abro a portinha para entrar isso e para isso não abro. Ele fica ali, é como ele controlasse de acordo com o desejo da pessoa. A pessoa deseja, tem essa vontade, é o prazer, é isso e aquilo, o ego, então é isso aqui. E a consciência ilumina aquilo, né? Porque a consciência é a que ilumina, é o que mostra, até aquele nível. A consciência não vai iluminar para ele uma grande virtude, porque ele não tem nem... O ego está, não é isso que a gente quer, não. A gente quer outra coisa. O ego é ruim? Não, o ego não é ruim. O ego está fazendo o trabalho dele, no nível daquela pessoa. Na medida que a pessoa evolui, o ego abre espaço para a consciência iluminar mais coisas dentro da mente. Pensa nesse sentido bem fácil que nós falamos para vocês sobre o farol. Lembra que eu mostrei a figura do homem andando numa estrada, tudo escuro, e um farol? O farol é o quê? É o que o ego deixa a consciência iluminar, e não é que deixa. E a consciência não vai iluminar mais também. É um acordo de cavalheiros no seguinte sentido: essa pessoa, o nível dela é essa. Se a pessoa está no mundo do eu animal, não quer saber de nada, a iluminação vai ser das coisas do mundo do eu animal, instinto, automações e de vez em quando alguma coisa que apareça, se a pessoa deixar, senão não vai aparecer. O ego vai ficar ali. Vai se tornar um ser ególatra, extremamente egoísta, violento e muitas outras coisas que decorrem disso. A maioria das coisas que ocorrem na vida das pessoas, no mundo físico, no mundo animal, são coisas decorridas do egoísmo, que é a primeira despertar, vamos falar assim, da sobrevivência. Então, está dizendo aqui que para entendê-la, né, essa complexidade, porque precisa entender essa complexidade, né, sobre a consciência, é necessário situá-la além dos limites. Aí vai entrar em coisas mais da psicologia, do sono, do sonho, do delírio, estabelecer uma condição ótima ou lúcida. Ou seja, para compreender o processo da consciência no nível do Carl Gustav Jung e demais, da Joana mesmo, você tem que entender a mente humana não só como estado ativo, mas o estado do sono, o estado de delírio, o estado de demência, de processo que tem, para você compreender melhor. Isso não nos interessa muito. Isso aqui é como se fosse assim, para a gente entender que existe coisas além do que a gente pode imaginar. As experiências nas diversas áreas de consciência alterada, aqui está falando de consciência alterada em vários níveis, inclusive com a substâncias psicodélicas. Quem não já ouviu falar do ayahuasca, de drogas, de cogumelos, 1000 coisas, né? Vai falar para a gente que isso faz um trabalho que leva a pessoa a uma profundidade mental muito grande. E pode revelar situações patológicas, mas ao invés disso, abre perspectiva fascinante para a terapia libertadoras. Agora, isso aqui tem um risco imenso, gente, e eu não vou entrar nisso,
no detalhe disso, que eu não sou especialista. Mas a gente já viu falar, já lemos um pouquinho, que tudo que você faz que afeta o seu cérebro, ou é uma coisa feita com um controle muito grande de grandes especialistas, para que você tenha algum resultado positivo, que você tenha alguma deficiência que precise, é como você toma remédios, né? Antidepressivos. Se você não souber usar isso, se não tiver um acompanhamento médico, o que faria bem faz mal. Então, essas questões de substância psicodélica, a minha visão é sempre assim: qualquer coisa que você fizer cerebral para ativar coisas do mundo espiritual, para mim não funciona. Essa é a minha visão. E tudo que eu percebi disso, que não foi muito, mas que eu percebi, que eu vivenciei de outras pessoas, eu percebi que não era positivo, né? Muito bem. A psicologia filosófica do Oriente sempre proporcionou os estados de plenitude e nirvana, ensejando a superação dos limites do estado de normalidade, através de transe e de contemplação profunda. Aqui já é um pouco diferente, aqui eu já acredito, uma medição mais profunda vai te libertando e vai te levando a um estágio de relação mais profunda também com a espiritualidade, coisa que a gente não faz muito. Viu? A consciência adquirida, que já está falando o seguinte: consciência adquirida é a consciência que ela começa a despertar, começa a iluminar mais. Lembra do foco? O foco aumenta. A perfeita identificação do conhecimento e do fazer, do saber e do amar, isso sim, faculta a ampliação das próprias possibilidades para penetrar em dimensões metafísicas, onde outras realidades são bases do ser pessoal. Bom, aqui, gente, aqui a espiritualidade de Joana e outros já está mostrando, é por aqui que é o caminho. Aqui existem muitas informações, mas é muito perigoso. Aqui não, aqui está dizendo aquilo que você realmente conquistou. A sua consciência ilumina um largo espaço, onde aquele largo espaço é exatamente sair do eu animal. Pensa no foco, está no eu animal. Pensa no foco. O foco está no eu animal. Você não sai daqui. Você vai viajar por coisas malucas da vida e achar que está fazendo maravilhas. Não. O que você precisa é alargar o foco. O foco só alarga quando tem isso aqui, gente. A consciência adquirida. Consciência desatada. Consciência adquirida, consciência desatada, potenciais desatados segundo Jesus, que nós vamos ver. Aí sim, a sua identificação muda, porque você vai buscar novos conhecimentos. Esse processo que está em vermelho é o X da questão para nós aqui. Você quer falar? Tá. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou mais um pouquinho só. Só uma explicaçãozinha mais sucinta sobre essa penetrar em dimensões metafísicas. O que em suma, significa isso? Aonde que Joana coloca isso, pessoal, para ficar claro? Estou tentando achar aqui. Você está falando aqui? Ah, aqui. Aqui, de penetrar em dimensões metafísicas. Aqui nós estamos falando da consciência adquirida. É lógico. Se você... Olha só, o seu foco... Vamos falar assim, quer ver fácil de entender? A sua consciência, o foco é o eu animal, porque você é uma pessoa que não quer saber de mais nada, só de você. Tá? Você vai ficar ali. Né? A única dimensão metafísica que você vai ter vai ser as obsessões, os processos de influenciação para ter cada vez mais ser mais egoísta. Bom, mas não é isso. Aqui está falando de uma outra coisa. Você saiu do eu animal e foi para o eu humano. Quando você faz isso, você dá um avanço. Depois você vai para o eu espiritual, mas você já deu um avanço. O que é esse avanço? É um avanço racional, é um avanço de um processo emocional melhor e até uma visão de que existe um mundo espiritual. Quando você alcança um nível maior, você desatou mais coisas na consciência adquirida. O que é desatar? São as virtudes que começam a chegar. Quando você faz isso, a sua relação metafísica com o mundo espiritual aumenta. É outro nível. É outro nível. Entendi. Não significa assim, então eu vou falar com os espíritos. Não, porque você pode ser que não seja um médico com essa capacidade, mas as intuições são muito melhores. A sintonia espiritual é outra. Ou seja, você penetra em dimensão metafísica, mas pode também acontecer durante o sono, volta no sono. No sono, que a sua penetração em dimensão metafísica fica mais palpável conscientemente para você em muitas situações. E às vezes você não tem uma mediunidade tão forte,
Eu não tenho, a mediunidade minha é intuitiva, mas eu já tive vários sonos que eu tive que eu lembrei perfeitamente de coisas que estavam acontecendo no mundo espiritual. Isso é penetrar em dimensões metafísicas. E pode ser outro nível. O médium é bom e ele tem esse nível espiritual, e não estão falando aqui que esse nível espiritual é lá no alto, não, gente, não estão falando disso. É uma melhoria. Que ele vai no mundo espiritual, trabalha, volta e sabe de muita coisa, não vai saber tudo, mas sabe muita coisa que fez. A gente sabe disso. Isso é penetrar em dimensões metafísicas. E, de verdade, esse não é o objetivo principal, mas é um dos objetivos da evolução da consciência, é você ter a capacidade de vibrar no plano espiritual durante o seu repouso, durante um desligamento ou uma viagem astral, como costumo falar, não sei, né? E você perceber coisas e trazer algumas dessas, não traz tudo, não, a gente não se iluda, não. Trazer alguma dessas coisas para a consciência, para aquilo ser um processo de incentivo e até de realização de coisas que você precisa fazer. Tudo isso é possível. Depende do nível espiritual que a gente adquire e como a nossa consciência vai focar. Como ela vai abrir. De novo a palavra, identificação, conhecimento, né? E saber amar. Saber e do amar. Ficou claro? Vamos lá, vamos um pouquinho mais. Aqui vai falar agora da outra coisa, né? Nós já falamos aqui da consciência, vamos falar um pouquinho do comportamento. Comportamentos são as atitudes que caracterizam a pessoa. O que ele faz, né? O comportamento. Resulta do convívio social e das aspirações cultivadas, gerando a consciência individual que responde pelo grupo social face à aplicação dos valores adquiridos. Bom, isso é tão fácil de entender, não é? O que é o meu comportamento com as pessoas? O que envolve o meu comportamento? A minha maneira de ser da minha esposa, que é extremamente afetiva com as pessoas, simpática. E o meu, que já sou mais turrão, mais na minha. Não é que eu não gosto das pessoas, eu gosto. Eu gosto de ajudar as pessoas, mas eu tenho um jeito de ser. O que é isso aqui? Convívio social e aspiração cultivada. Todo esse processo que você viveu em várias vidas, e a sua característica é essa, de você ser um doce de pessoa, de você se emocionar com as pessoas, querer ajudar as pessoas, né? Isso ressalta no comportamento as ambições do desejo, responsável pelo grau de libertação emocional, né? Libertação emocional não significa que a emoção vai desaparecer. Libertação significa, gente, o seguinte, é você aprender para que servem as emoções. Isso nós vamos falar lá na frente. As emoções servem para uma coisa, serve para você aprender o seu crescimento espiritual. E a gente às vezes não entende, nós vamos entender. Por isso é uma libertação. Não quer dizer que elas vão acabar, que se acabar a emoção, você vira uma máquina. Ou presídio, quer dizer, um presídio emocional, no qual se transita pelos vínculos que se permite desenvolver. A pessoa é, acima de tudo, a sua mente. Acima de tudo, a sua mente. O que elabora torna-se quanto cultiva e experimenta. Então, o que elabora? É o conhecimento? É uma identificação maior? É a afetividade? São só as emoções? Porque o lado dessa afetividade, desse gostar, ele traz um outro lado junto, tá? Não se engane, não. Ele traz um lado, às vezes, de descontrole emocional. A gente tem que entender essas coisas. O ser mais racional talvez não traga o lado de descontrole emocional, mas ele perde o quê? A afetividade. Olha como o ser humano é complicado. Como ele tem que ir com um lado e trabalhar o outro. Porque isso é evolução. Ele tem o benefício de uma coisa, mas tem um outro lado aqui que, se ele não cuidar, vira um problema. O ser como eu, que sou um pouco mais racional, eu tenho um outro lado que, se eu não trabalhar, vira um problemão. Eu passo a ser uma pessoa mais carrancuda, uma pessoa que não tem muita afetividade com os outros, eu gosto das coisas muito rápidas, às vezes atropelo aqui e tal. Então, olha, dando 2 exemplos aqui de 2 pessoas que convivem há 50 anos, com 2 coisas que são boas e uma que não é. Se a gente aprende a trabalhar isso, é uma maravilha. E a gente aprendeu a trabalhar isso. Quer falar, Agnes? Vai falar. Na verdade, o Ronald está colocando 2 coisas aqui. Nós somos pessoas assim que de temperamento muito diferente, né? E é aquela coisa, e a gente sempre comenta, um complementa e ajuda o outro. Eu ajudo a ele a ter mais essa flexibilidade, ser mais light e ao passo não ser tão objetivo, tão assim, ao passo que ele aprende comigo o quê? Essa sensibilidade, essa afetividade,
carinho, ele vira para mim às vezes e fala assim, nossa, como que pode você ser assim? E é tão fácil, né? Então, ao mesmo Faz para quem tempo, sabe. não, ao mesmo tempo, se deixar eu viver só a minha emoção, eu vou ser aquela pessoa que quer uma pessoa só. Lá no Japão acontece alguma coisa, eu já estou aqui sofrendo, querendo resolver, né? Então, muitas coisas aprendo com ele. A gente aprende a dosar, né? As coisas, né? Então, são esse tipo de coisa que a gente tem que aprender a se conhecer para que a gente possa, né, cultivar aí essas nossas aspirações, né? Ter essa consciência, né, de o que do nosso, essa libertação do nosso emocional ou ficar presos, né? Nós temos que ter um equilíbrio, né? É isso aí. A mente algema e libera, as duas coisas, necessitando de austeras disciplinas para ser comandada. Se não tiver disciplina, meu amigo, sua mente vai virar um circo. Ao invés de ser a dominadora irredutível, ela não pode ser uma dominadora irredutível. Nesse imperativo, o desejo, olha isso, a identificação expressa a qualidade evolutiva da pessoa, respondendo pela conduta e pelos fatores daí decorrente. Entende a identificação, gente? A chave. A identificação é a chave que é entregue para o ego, para ele abrir a porta para que a consciência entre e ilumine. Porque ele vai viver no mundo e só vai enxergar coisas que interessam. Porque a identificação diz, é isso que você quer. É o seu desejo. Vamos ligando essas figurinhas de linguagem que eu vou colocando para a gente vai entendendo mais fácil as coisas. Então, o ego é o comandante. Aí ele tem uma identificação. A identificação dele é com o eu animal. Então ele vai lá, abre as portinhas, a consciência ilumina tudo que é do eu animal. E ele fecha do outro, não, que não vai entrar. Mas olha, só para a gente entender a história, tá? É assim. Se você muda, como você muda a identificação? Está falando ali, logo em cima. Você tem que ter uma austeridade na disciplina com a sua mente, com aquilo que você se identifica. Mudar a identificação com coisas mais nobres. O que nós estamos fazendo aqui, gente, nós estamos estudando coisas que às vezes é meio complicado para algumas pessoas. Mas isso é uma maneira de se identificar com coisas maiores. Querer saber, eu quero entender isso, porque isso vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Vou me identificar com coisas melhores. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui vai ser o último que nós vamos fazer para fechar o comportamento, tá? O comportamento impõe necessidades e as expressa simultaneamente. Então, as duas coisas. Você tem um comportamento mediante a identificação. Olha como uma coisa vai puxando a outra. Você tem uma identificação. Isso gera um comportamento. E ele expressa, né, necessidade. Isso acontece ao mesmo tempo. Definindo a pessoa. Pronto, você sabe que aquela pessoa lá é muito chorona. Aquela pessoa lá é uma boa pessoa. É uma pessoa boa para conversar. Aquela pessoa é meio carrancuda. Mil coisas. Você vai olhar e falar, aquilo define a pessoa. Somente o autoconhecimento, agora sim, favorece o comportamento com possibilidade de desenvolvimento pessoal, estruturador profundo do ser imortal. Gente, essa frase é tudo que a gente precisa saber hoje. Somente o autoconhecimento é o que nós estamos tentando fazer, não é o autoconhecimento aqui, tá? É conhecer as ferramentas que existem em nós, é isso que a gente faz. Só ele pode ajudar o comportamento com possibilidades, quer dizer, vai mudar o comportamento com as possibilidades de desenvolvimento pessoal, que vai estruturar profundamente o ser. Não vou mais em frente, porque isso já dá para a gente estudar bastante em casa, gente. Ó, tem personalidade, identificação, que é importante depois, deixa eu ver. A individualidade, e aí depois vai para a aula 28. Você vê que não deu para fazer tudo na aula 27, que o assunto é curto, mas são assuntos importantes da gente não deixar passar, só passar, mesmo que a gente vai falar de identificação muitas vezes, né? Mas é não deixar passar, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou fechar aqui. Então, é o que eu falei a semana passada. O assunto realmente é bastante complexo. Eu vim de um mundo de exatas. Eu nunca entrei em filosofia, psicologia. Então, isso para mim tudo é novo. Até o espiritismo é uma coisa nova para mim, tem há 10 anos. O que eu tenho feito? Eu assisti a essa aula de novo,
o dia que você liberou, que ela já foi editada, e assisti hoje, acabei de ver 10 minutos antes de começar essa. Então, aí ela começa a ficar um pouco mais legível para mim. E essa aula hoje também, ela está bastante puxada a nível de compreensão. Vou ter que usar da mesma artimanha aí, ver no dia que editar, ver no dia da próxima aula, para trazer. E eu vou começar a anotar, hoje eu até trouxe o caderninho, vou anotar as dúvidas, porque tem algumas particularidades que para mim é totalmente estranha. Essa parte metafísica, para mim é uma viagem, sabe? Tudo muito novo. Então, vai surgir várias dúvidas. Vamos ver se eu assistindo mais 2 vezes, ela dá uma aliviada. Mas senão eu vou te incomodar aí, mandando algumas perguntinhas aí. Ô Maurício, deixa eu falar uma coisa. Você viu que na aula passada nós fechamos no que nós começamos hoje. Uhum. Você lembra? Aquele desenho eu expliquei. Você viu que quando eu expliquei hoje, gastei mais tempo, ficou talvez mais fácil de entender. Pô, ficou. Eu tinha acabado de ver. A repetição. Quando você vai dar um exemplo, eu acredito que você no teu note aí você fica com o mouse falando, então aqui, eu não sei se os outros, eu não tenho visão do que está acontecendo na tua tela aí, por onde você passa o mouse, e fala aqui, nessa mudança, onde eles se encontram, eu não sei em qual esfera que está, porque eu não vejo o teu mouse. Não, mas olha que interessante. Que você percebeu que nessa aula de hoje eu fiz uma coisa diferente? Eu falei, olha, o eu animal que está aqui. Eu fui falando, porque eu percebi isso mesmo, que o meu mouse eu passo, mas não vê do outro lado. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou usar o mouse, eu vou falar, é aqui nesse ponto. Aí hoje eu já vim com isso na mente, porque quando eu sempre vejo a minha aula no dia seguinte, eu vou caminhar e vou vendo. Aí eu olhei e falei, nossa, eu estou falando aqui, mas cadê aqui onde? Eu falei, nossa, eu não tinha percebido que eles não percebem que o mouse não entra na gravação. Então, o que eu fiz hoje? Quando eu mostrei aqueles mundos, eu fui falando, eu animal, eu não sei o quê, o segundo círculo, o terceiro, para ficar mais fácil de entender. Né? Não, ficou bem mais simples. O Maurício, aqui a Yolanda mandou a mensagem dizendo que concorda com tudo que você falou. E olhando essas aulas que tem um lado diferente do que o que a gente está acostumado na literatura espírita, mas é tudo bem dentro do espiritismo. Mas o que está nos preparando para dar esse start para esse mundo em regeneração? A gente ter uma consciência mais clara para nossas tomadas de decisões, para nossas escolhas, para sermos pessoas mais responsáveis, né? Que vai dar realmente esse plus. Até eu vou me comprometer a olhar isso, porque eu falo às vezes com ela, para ele que é muito mais estudioso que eu, ele já tem isso na cabeça dele como muito claro, mas nem sempre é tão claro, sobretudo para vocês que estão iniciando. Então, eu vou me comprometer a sempre traduzir um pouco a linguagem dele, para traduzir um pouco dentro daquilo que eu compreendo, que aí fica mais fácil. Tem uma coisa também, assim, na medida que nós vamos andando no material, que são muitas as coisas, vocês vão vendo que eles vão se encaixando, vai ficando um pouco mais fácil de entender. Mas, olha, esse assunto até o final das nossas aulas, que é o item 3, não é um assunto que a gente venha assistir a aula e está tudo certo, não é. Porque esse assunto que eu estou passando para vocês, eu estudei na filosofia, no próprio Espiritismo de Joana, e muitas vezes. Não é? Eu vi uma vez, já sei. Não é, não. Mas por que é importante saber? Porque é conhecimento do que somos nós. Como funciona isso tudo. E já tem ajudado até na gente fazendo o nosso um pré-julgamento das coisas que a gente faz no cotidiano. Você já começa a se limitar e se policiar com as coisas. Auxilia na nossa melhora, na nossa reforma íntima. Sim, sim. Esse é o propósito. Isso faz todo sentido o que você está dizendo. Eu acabei, no início, de dar um relato.
que uma coisa não vale nem a pena ser comentado aqui, mas uma conversa tudo, que de repente bateu aqui, nossa, mas por que eu estou entrando nessa pilha? Sabe, não é que a gente quer ser melhor nem nada, mas a consciência da gente não, já a gente fala. Quer ser, tem que ser. Não quer ser melhor que o outro de uma forma assim, arrogante, eu sou melhor, julgando. Não, mas a gente quer ser melhor com a gente mesmo. Quer se, a gente tem aquela consciência, às vezes, numa coisa que não é tão grave, mas você tem um olhar diferenciado. Você fala, eu não preciso ser assim. É o que você falou. No nosso dia a dia, a gente já se percebe. Tem coisinhas que, às vezes, são pequenas, grandes coisinhas, que você já não, isso não me pertence mais, graças a Deus. Não se aborrece mais com muito pouco. Aos poucos a gente vai chegando no bom lugar, né? E tomando consciência de quem e o que somos, para que estamos aqui. Né? Gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, senão nós estamos chegando no final aqui. Assistam a aula 1, 2 vezes, anotem dúvidas, podem mandar no WhatsApp ao longo da semana, que a gente responde com todo carinho. Querido Pai, mais uma noite de muita informação, bastante aprendizado, que o Senhor nos concedeu, que faça com que a gente consiga assimilar todas essas informações, consiga ser humano um pouco melhor, aplicar todos esses ensinamentos e difundi-los. É uma maneira de que a gente consiga ser elevado e trazer com nós mais irmãos dentro dessa doutrina que tanto nos alegra e nos traz essa paz magnífica. Agradecemos pelo dia, pelos alimentos, pela família, pelos amigos, que pedimos a Deus que após a virada do dia de hoje, amanheça um dia ainda melhor. Que assim seja, meu Pai. Gratidão. Assim seja. Muito bom, muito obrigado, Maurício. Gente, obrigado a todo mundo. Vou pedir a você lá no seu centro, reforça para mim o pedido para minha filha. Tá bom? Se precisar de eu mando o endereço dela. E vai para lá. Amanhã a gente tem os trabalhos à distância de cura e eu já vou colocar as vibrações para ela lá. Tá bom. Muito obrigada. Se precisar alguma orientação para ela, lá você me avisa que eu informo ela, tá? Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Estamos terminando aqui.